Bom, boa noite pra vocês. Eu vou revelar agora uma visão. Vou revelar essa visão também. Essa visão eu tive há um tempo atrás. Eu revelei algumas visões que eu tive nas montanhas, mas essa aqui eu tive na planície, perto de um rio, ok? Essa época eu tava uma época muito conturbada, eu ainda tava na busca, eu falava assim, eu tô na busca de uma verdade, eu vou descobrir uma verdade. Eu tava estudando sobre alienígenas, sobre Anunnakis, eu tinha feito vários cadernos já estudando, né? Tava buscando conhecimento dessa parte, e eu tava nessa beira desse rio, quando a gente tem que tomar cuidado que a gente fala, né, varões? Às vezes eu fui infeliz com uma palavra, uma frase que eu usei, eu acho que foi só uma frase. Então, o que acontece? A lua tava lá no céu, né? Toma cuidado com coisas desse tipo. E eu já estava me estrambenhando já, Deus sabe todas as coisas. E aí, o que acontece? Eu tava ali e a perturbação estava tanta. E ali, eu falei uma coisa ali, aí veio primeiro três seres, o rosto como se tivesse um pano branco, não, um pano meio cinza, mais claro um pouquinho, mas o terno deles era um terno cinza. O terno cinza, o resto cinza e o chapéu, tinha um chapéu. E eram os três, tinha três, sabe? Três. E uma vibração, irmão, uma vibração terrível, sabe? Uma vibração de quê? De morte. Uns espíritos como se fosse espírito de morte. E eu fui aprendendo ali, né? Porque a gente, às vezes, a gente quer saber das coisas, mas aí quando a gente busca de forma incorreta, às vezes, saber algumas coisas, a gente passa alguns apertos. Às vezes, tem permissão pra gente não tomar cuidado com o que a gente, né? Com o que a gente. Da forma que a gente. Não é o problema de saber, o problema é dos meios. Dos meios que se levam para chegar a esse conhecimento. Porque às vezes tem conhecimento que você vai buscar de forma incorreta, pode ser conhecimento para sua. Que vai te causar, às vezes, da forma que você buscar, essa forma que você buscou pode causar um sofrimento maior, porque, né? Mas a gente não sabe as coisas, então entrega tudo na mão de Deus e faz tudo com cautela. Eu fiz no desespero muitas coisas na minha vida, né? Mas Deus ainda me teve misericórdia, minha alma ainda tem até hoje, graças a Deus. E aí veio esses aí, depois juntou uma outra multidão lá por trás também, e lá mais pra frente. Então era dessa forma, irmão. É uma barricada muito grande. E aí, quando eu comecei a expulsar, montaram um pé de abrolho, que tinha mais ou menos de abrolho que tinha perto do rio, assim, começou a dar uma rodada assim, sumiu pro inferno afora lá. Mas aqui, então é isso aí que eu falo com vocês. Esses aí são os escalão que eu falo com vocês que talvez seja um escalão superior do que aqueles demônios que parecem com Venom. Porque esses aí tinham parece que era um espírito mesmo que como se fosse assim, morte mesmo. Porque se a pessoa se aproxima demais daquilo ali, e aí no momento que eu tava ali combatendo na fala contra eles ali e tal, irmãos, e tal, um bicho vinha e pá, me picava a pé no mato, né, rapaz? E eles usam o bicho, por isso toma cuidado, na batalha espiritual é muito acirrada, toma cuidado com o campo que você tá. Se vocês estão muito próximo, eles podem utilizar meios. Aí você fala, mas é só repreender. Tá, é repreender. Mas e aí o preparo? E aí, e você sabe que caso que é o seu? Por exemplo, não é pra você temer, não, mas é pra você tá na unção, você tá buscando, você tá tendo conhecimento. Porque cuidado, irmão, é um caso, tipo assim, não é de qualquer jeito que você vai atuar contra alguns seres em lugares isolados. Você tem que ter o ambiente, você tem que ter noção do ambiente, você tá, do campo, você tem que ter noção de o que tá acontecendo. Porque o conhecimento, você vai, né? E eu ficava ali querendo desvendar esse mistério. Mas eu sempre fui essa pessoa aí que eu falo com vocês a verdade. Eu falei, não quero morrer nessa. Mas acabando, né? Eu falei ainda com o Senhor, antes de eu morrer, eu quero saber o que é isso que fica me atulhando na minha mente. E não é só um. Irmão, teve momento de ver uma cidade, parecia que era uma cidade inteira. Os demônios, tudo. Irmão, isso que eu falo com vocês é verdade, rapaz. A gente não sabe disso, não. Tem criança, irmão. Criança, o bicho esperneia nela lá, começou a chorar demais perto do celular, você pode saber que o bicho já tá, né? Porque tá perdendo força ali. E quando perde mesmo, aí ela dorme. Dorme, chega até. Rapaz, e toma cuidado aí. A gente tá falando alguns segredos aqui que eu posso, né? Mas esse segredo aqui da criança aqui, meu irmão. Mas eles olham pra você com a cara, rapaz, quando você descobre. Irmão, aqui, olha pra você assim, e já sabe que você sabe. Pronto. Mas aí que tá. E como é que você vai chegar pra expulsar da criança, meu irmão? Se a mãe
Tá também. Aí ela olha pra você também. Se você começa a expulsar Doom, meu filho, de longe, aí um chega com um pedra de pano assim, mas no mundo espiritual, irmão, significa alguma coisa. Eu não sei ainda bem o que significa, não. Chega com tipo um cetozinho de pano, digamos assim, e põe perto do outro assim, pra ele não ir embora, tá ligado? Pra dar força. Rapaz, se eu tivesse ali, se essa mãe liberasse aqui, meu, eu ia dar um berro com você aqui, bicho, que você ia sair dele, de sair dela também, mas aí que tá. Irmão, o negócio é complexo, meu irmão. Às vezes costuma sair de um e entrar no outro ali, pá. Ou então sai de um ali, o outro tá dando uma força ali, a forcinha. E o bicho, meu irmão, ele é astuto da criança, meu irmão. Ele tem inteligência de saber que se ele arredar a cadeira e põe assim, ele tá movimentando no âmbito espiritual alguma coisa, é uma barricada contra o seu ou dessa forma. E ele, irmão, eu já peguei bebê, meu irmão. Assim, já topei criança, mais pequena, falando língua, meu irmão, diferente. Então aí que eu falo com você é verdade. E não é língua. Irmão, eu não creio que é língua do céu, não, viu? Não é por nada, não. Mas aqui, irmão, eu não vou contar esses outros segredos, não, irmão, mas aqui, toma cuidado. É segredo, assim, irmão, de coisas assim, por exemplo, Por exemplo, eu já vi cada coisa, meu irmão. Você chegava assim, as criancinhas, tudo ali, pá, mexendo com você. Eu chegava perto das pessoas, meu irmão. Eu pegava a criança assim, chegava perto da criança, começava a pegar a criança começava a espernear e chorar, rapaz. Do nada, eu falei, uai. E não gostava de chegar perto de mim, não, rapaz. Eu falei, uai, que negócio. Aí, eu começava a notar uns pontos, irmão. Não gostava do louvor, oração. Aí, ué, que coisa, hein? Aí eu comecei a ter essa noção. Aí um dia eu tô lá, rapaz, olhou pra trás assim, ficou olhando com a cara feia pro meu lado. E eu falei, eu vi o bicho mesmo, tá ligado? Eu falei, rapaz, que estranho. E aí eu tô lá, falei, mas meu bebezinho não tem como. Mas aí assim, maldade. Aí eu lembro de Davi. Davi falava assim, fui concebido em pecado. Irmão, presta atenção pra você ver, rapaz. Não é porque é criança que já nasceu em pecado, meu irmão. Você tem noção disso? Principalmente a criança, por exemplo, que nasce fora de um casamento cristão, ou mesmo que os pais são cristãos, mas ainda tá meio deixado ainda. A criança nasceu ali. Tá suscetível, meu irmão. Vai ter que batizar ainda para decidir ter uma nova vida. Não entendeu como é que é? É desse jeito. É isso que eu falo com vocês. Não tem idade não, irmão. De criança a velho. Não tem não. Porque aqui, eu vou te falar uma coisa pra vocês, é verdade. Vamos ver o caso, por exemplo, de Davi com Betseba, um adultério. O filho que Betseba teve, eu não tô falando, não tô julgando a questão, que eu nem entendo como é que é a questão daquele menino, não. Mas é que a criança não teve, que não acabou morrendo, falecendo. Você entende esse mistério? É um mistério que fica a ponto assim de, né? Agora, Jesus, ele nasceu sem pecado. Foi a única criança que eu entendo que, tipo assim, nasceu sem pecado. Né? Porque o resto, né, a humanidade... Porque a criança, ela nasce, ela vai tendo tratamento. Ela nasce, ela é criança primeiro. Ela começa ali pequena ali, né, brigando quando o brinquedinho. Você já viu criança tapar no tapa já? Aquilo ali tem uma coisa ali por trás, irmão. Presta atenção. Briga, pega no tapa ali e tal. Aí a criança vai crescendo ali. Ela vai se manifestando mais ainda que ela, né? E vai indo. É tanto que no âmbito espiritual, irmão, já cansei de demônio com vozinha de criança, entendeu? Demônio, e é uma voz tentada, mas aqui, tem no âmbito espiritual essas coisas, irmão. Eu já vi numa visão um bicho pequeno, com cabelinho grandão assim, todo estorricado. Irmão, aquilo ali parecia ser uma criança no âmbito espiritual, vai saber. Irmão, é muita coisa, irmão. Isso aqui é um segredo, pode... Vocês terem essa noção dessas coisas. O inimigo guarda no âmbito espiritual, porque tem, irmão, tem certos tipos de... A gente pode falar isso aqui? Eu acho que posso. Tem certos tipos de vertentes, vamos dizer assim, fora do cristianismo, fora do caminho de Cristo, que eles atuam, por exemplo, em âmbitos de entidades, você sabe, entidades que atuam em crianças, né? Como, por exemplo, esse tal esse fala, acho que esse negócio assim. Então, o que acontece? Tem esses lances aí, irmão. Então, tem esses lances, não, tem essas revelações, sim, porque se tem os que
tem os que atuam em certas pessoas, tem os que atuam em mulheres. Por exemplo, tem na hora que está dormindo, tem também os demônios que atuam na área da sexualidade. Tem também os demônios que atuam na área das crianças, meu irmão. Porque se uma criança fica muito agitada lá, a criança tá num chororô, num choro do nada, você vai entender o que está acontecendo com aquela criança, ou então ela pode estar sendo coagida por uma pessoa, ou pode estar sendo a atuação ali pode estar sendo espiritual. Uma criança muito agitada que começa a espalha brinquedo para tudo quanto é lado, você vai ver, tem brinquedo lá, ela faz cada desenho ali estranho, esquisito ali, ela pega ela começa a fazer coisa, espalhar pedra para casa fora ali, começa a fazer uma bagunça de estranha ali do nada ali. Ah, mas é criança. Nem tudo, meu irmão, nem tudo, não é porque é criança que vai fazer tudo também, que é normal não. Cuidado, você vai começar a ver o que sua criança está assistindo. Porque muitas vezes o próprio desenho que fica assistindo é um desenho demoníaco que vai passar para sua criança vai abrir um portal de possessão na sua criança. E quando há possessão, há também a manipulação. Não precisa ser possesso, irmão, para ser manipulado. Entendeu? Quando Pedro falou com Jesus, não precisa fazer isso não, Jesus. Ele falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Se Satanás tentou Pedro ali, imagina, vai tentar quem, irmão? E Pedro estava junto com Jesus, era discípulo de Jesus. E Judas Iscariote. E Satanás entrou nele, e Satanás entrou nele. E Judas, meu irmão, tava junto com o mestre, meu irmão. Tava ali, ó, comendo do pão. Presta atenção, rapaz. É um âmbito espiritual. Deixou a brecha ali. Toma cuidado, porque em qualquer momento pode haver a manipulação da manipulação. E vai indo, aquilo vai atuando na vida. Daqui a pouco tá ali sendo possesso. Vai se entregando demais. E a criança, ela não tem como. Ela não tem uma resistência formada, praticamente, digamos assim. Se os pais não estiverem ali apoiando de verdade, sinceramente mesmo, porque às vezes o próprio pai é possesso, e a mãe é possessa, ou tem a manipulação, tem a brecha espiritual para ser manipulada, acaba manipulando a criança, e a criança vive uma criança oprimida por conta dos próprios pais que estão oprimindo a criança, porque Satanás está usando os pais para oprimir a criança, que é uma criança pura, né? É uma criança que tem um objetivo, mas aí tem essa vertente também, o diabo oprimindo a criança, entendeu? O diabo oprimindo para tentar acabar com a vida da criança através da vida dos pais. O pai e a mãe amaldiçoam a criança desde que nasce. Palavras que amaldiçoam não deixa a criança ir para frente de jeito nenhum, falando que tudo que ela faz também é errado. Uma palavra só de maldição contra a criança, nada que ela faz tá bom. E aí ela cresce e até depois de adulta tem essa questão dessa oprimição, porque é Satanás. Os pais até dizem que às vezes é cristão, que é servo de Deus, mas será que é mesmo servo de Deus? Por seus frutos você vai reconhecer se realmente servo de Deus ou se está passando a sua criança pelo fogo. Porque a vara da correção é contra o quê? A vara da correção, o cajado da correção, o melhor cajado da correção é a palavra de Deus. Agora, a vara não pode sair do lombo, não, mas é quando é uma correção justa, uma correção diante da palavra de Deus. Você está corrigindo a sua criança da forma certa ou você está corrigindo ele, você está oprimindo a sua criança? Tem diferença de correção e oprimição, tá bom? Então vamos lá, é isso aí que eu falo para vocês. Eu não sou eu não sou pai ainda de criança, mas eu tô dizendo para vocês porque não precisa de ser, por exemplo, não precisa da pessoa ser, a pessoa não precisa ser pai para entender que o quê? Ele foi criança um dia, ele vê várias crianças aí vivendo hoje em dia, entendeu? Tem essas coisas aí, a gente tem que ter essa orientação, porque é um âmbito espiritual, tá bom? Eu não sei que. Agora eu vou dar uma pausa aqui, porque eu já perdi aqui o início de que eu acho que eu estava revelando sobre. Sobre as entidades. Essa que eu revelei foi de um escalão, assim, no âmbito das trevas, eu revelei dos demônios lá, e aí essas do chapéu, eu creio que é assim, umas entidades mais, né, que estão mais assim. Nas trevas, elas atuam mais. Como, por exemplo, talvez diretamente o espírito da morte, porque todos eles são maus, mas, assim, são trevas, né, irmão? A Bíblia fala que eles não vêm senão para roubar, matar e destruir. A intenção é essa aí, não tem outra intenção. Pode ter uma dilubriação aí, mas é isso aí, amém?